A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. É com temor e tremor na presença de Deus e dos meus queridos irmãos que eu quero trazer nesta oportunidade uma reflexão na palavra de Deus que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15, Isaías 49 e 15, para a nossa meditação na palavra de Deus. Está escrito da seguinte forma: louvado seja o nome do Senhor. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Queremos trazer como base este versículo e o tema: Deus não esqueceu de ti. Aleluia. Queridos irmãos, Deus não se esqueceu de ti. O Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Os homens, eles prometem, mas não cumprem. Os políticos, enfim, o ser humano é falho. Existe muita gente por aí prometendo coisas e não cumprindo. A gente vê também no meio evangélico, em igrejas, profetadas, alguém prometendo carro, prometendo casa, casamento, enfim, mas isso às vezes traz depois uma tristeza, traz um desengano, porque não foi Deus que prometeu. É simplesmente seres humanos prometendo e não cumprindo. A palavra do Senhor, ela se cumpre, a não ser que a gente saia do plano. Eu tenho um hino aí que diz que quem tem promessa não morre. Sim, meus irmãos, mas se não morre, se ele estiver dentro naquele momento em que ele recebe a promessa, se ele não sair do plano, ele pode receber. Na verdade, Israel recebeu promessas e muitos morreram, né? No caso mesmo até dos profetas, dos patriarcas, mas isso é outro assunto, né? Agora, eu quero dizer para você que o que Deus está te prometendo, se foi Ele que prometeu, Ele cumpre. Por quê, irmãos? Muita gente está aí obcecado, né, procurando alguém, até certas pessoas fazendo de pastor, ou de irmão, um guru, para que ele possa prometer alguma coisa. E o ser humano promete e falha, mas Deus não, meu irmão. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Só perde se não estiver no lugar da bênção, se sair fora, aí não dá certo. Mas vamos lá, você ouviu aqui este versículo. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode esquecer do filho que ela cria. Ela pode até esquecer, é um ser humano, né? Mas Deus esse não esquecerá, mesmo que a mãe venha esquecer. No livro de Gênesis, no capítulo de número 8 e versículo 1, Deus lembra de Noé. Você pode conferir comigo como está escrito na palavra de Deus. Noé, Deus avisa ele, né? Chama ele para fazer aquela arca. Noé acha graça perante o Senhor e agora Noé está dentro da arca com todos os animais no momento do dilúvio. Porém, Deus se lembra de Noé. Louvado seja o nome do Senhor. As águas do dilúvio, depois dos 40 dias sobre a terra, né, as águas se elevaram, cresceram, mas agora o Senhor lembra de Noé. Verso de número 1 do capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de todas as reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. O nosso Deus é Deus que não esquece
dos seus servos. Ainda, meus queridos irmãos, nós vemos Deus se lembrando de Abraão. No capítulo 19, o versículo 29, Deus se lembra de Abraão. Olha como diz o texto sagrado. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Muitas vezes, meus irmãos, alguma coisa, o nosso parente, filho, ou alguma pessoa ligada a nós, muitas vezes Deus poupa, Deus guarda, porque Deus está se lembrando da tua fidelidade, da tua oração. Continue orando pela família, continue orando por alguém, insistindo assim, porque Deus, Ele se lembra da tua oração. Deus se lembrou-se da oração de Noé e tirou Ló do meio da destruição. Mas ainda, queridos, amados irmãos e ouvintes, que ouve esta reflexão, no capítulo 30 de Gênesis, versículo 22, está escrito da seguinte forma: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Raquel, mulher de Jacó, era estéril e ela orava, e o Senhor lembrou-se de Raquel e lhe deu um filho. Glória a Deus. E você que está orando, que ainda não recebeu a tua bênção, fique calmo, fique tranquilo, fique tranquila, minha irmã, fique tranquilo, meu irmão, que o Senhor Ele já ouviu a tua oração e Ele vai responder no tempo e na hora certa. Não pode a gente querer, passar o carro na frente dos bois. O plano de Deus é esse, é que nós possamos esperar o momento certo. Mas veja bem, Ana, a mulher de Eucana, como você conhece essa história no livro de 1 Samuel, você encontra esse texto sagrado em 1 Samuel, nós encontramos aqui todo esse sofrimento desta mulher chamada Ana, mas ela estava na dependência de Deus orando, ela foi ignorada pelo sacerdote Eli, mas agora a Ana está clamando, está buscando ao Senhor. Ela era sofrida, massacrada pela rival, pela outra mulher, que o seu marido tinha, mas ela era uma serva do Senhor abnegada. Ana não abriu mão, ela orava ao Senhor, ela rogava a Deus. No capítulo 1 e no versículo de número 11, diz o seguinte: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia. E no versículo 19, Ana, a palavra do Senhor diz que agora o Senhor se lembra da oração de sua serva. Diz o seguinte, capítulo 1, versículo 9 de 1 Samuel: e levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia! O Senhor se lembrou de Ana. Ele também está lembrando de você. No livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 6 e o versículo 10, diz do seguinte texto para a nossa meditação, 6 e 10 da Epístola aos Hebreus, diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, glória a Deus, do trabalho da caridade que para com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho. Deus lembra, meu irmão, você faz algo para o Senhor, portanto, continue fazendo a obra de Deus, continue se esforçando,
continue na dependência de Deus, porque o Senhor não é injusto, o Senhor ele lembra, o homem pode se esquecer, a tua esposa ou o teu esposo pode não te entender, o teu filho, o teu patrão ou alguém semelhante, ou o teu pastor, o teu dirigente, mas o Senhor, quando ele promete, ele cumpre. Que Deus em Cristo nos abençoe. Receba esta palavra, esta reflexão em nome de Jesus. Deus não esqueceu de ti.